Tem. Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, adorando a Ele em espírito e em verdade e suplicando a vontade dEle, que a vontade dEle seja feita, que nós estejamos sempre buscando os ensinamentos do Senhor e estando de olhos, ouvidos e coração aberto à santa, bendita e poderosa palavra. Boa noite, Vitória, graça e paz. Irmãos, estamos aqui pelo YouTube e pelo Instagram, e após o término nós estaremos também deixando nas nossas redes salvo a nossa live. E hoje a presença do diácono Júlio César, mais conhecido como Pampulha, né, está aqui hoje para trazer a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. E que nesse momento você possa estar sendo abençoado por Deus, você possa de Deus a porção extraordinária que Ele deu para o seu servo Júlio César e que estará ministrando a palavra para nós. Eu vou estar orando, agradecendo a Deus, colocando a vida do diácono, vice-presidente, ou como os antigos gostam de falar, vice-moderador, né, da Igreja Batista Campo Maior. E nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, muito alegres e com o que Deus tem feito. Amanhã, postando a resolução que toda a direção da igreja tomou em relação à volta da igreja ou não. Quer saber se nós vamos abrir os cultos públicos ou não? Amanhã, às 20 horas, ou melhor, amanhã eu estarei postando nas redes da igreja e às 20 horas a gente continua falando. Feche seus olhos, vamos orar e entregar a César em nome do Senhor e nas mãos do Senhor. Pai, mais uma vez em Tua presença eu peço perdão. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que lavou e remiu os meus pecados na cruz do Calvário. Que o Senhor continue tendo misericórdia do Teu povo, Deus, e falando conosco, Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra, que traz vida, paz e transformação em nossos corações. Usa, Pai, o Teu servo Júlio César, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e usa o Teu servo como um canal de bênçãos Tuas, para ouvirmos, Deus, e recebermos de bom grado a Tua palavra e a ministração da mesma que Teu servo fará. Em nome de Jesus Cristo nós estamos te pedindo. Em nome de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo nós vivemos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, para hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Júlio César com a palavra. Boa noite, meus amados, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tenho ficado com vocês, junto com vocês, aí, mas só que do outro lado, participando aí também das lives que o pastor tem colocado aí ao ar todos os dias, à noite, às 20 horas. E eu estou trazendo hoje algo que Deus tem incomodado muito meu coração, na minha mente, sobre o que nós temos vivido. E não há como estar pregando hoje, né? Eu não vejo nenhum pastor que esteja falando nas suas lives, pregando, que não seja o assunto que nós estamos vivendo, que é a pandemia, sobre o coronavírus, que é o Covid-19. Então não tem como, à luz da palavra de Deus, que não seja isso, mesmo porque o povo está precisando muito, mas muito mesmo, ser animado e restaurado a sua fé em relação ao que está acontecendo. Então eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção. Eu trouxe algo da parte de Deus, ministrado pelo pastor Renato Vargens, da Igreja Evangélica de Niterói. Eu achei muito interessante e assina embaixo tudo que ele escreveu, tudo que ele colocou. E eu gostaria de trazer para vocês, iniciando a nossa fala. Então, a vontade de Deus permissiva sobre tudo que está acontecendo. Então, a vontade permissiva de Deus é o texto base onde nós vamos estar falando sobre exatamente isso.
se Deus é bom, por que ele permitiu o coronavírus? É uma pergunta, né? Então tem sido uma pergunta que muitos irmãos em Cristo têm feito, né? Eu acho que as pessoas devem perguntar, por que Deus está permitindo que tudo isso esteja acontecendo? Bom, nós como servos de Deus, como cristãos, nós temos que ver que, na verdade, sempre que uma tragédia de grandes portes e proporções acontece em algum lugar do mundo, ouvimos essa indagação. Por que isso? Por quê? Por que quantos? Por quais são os motivos que Deus permitiu tudo isso? Pois é, as tragédias são indescritíveis. O que está acontecendo hoje não dá nem para descrever, porque está acontecendo mundialmente. Elas não têm hora para chegar, não pedem licença, é como ladrão mesmo, não pede licença, e sem que nós tenhamos autorizado. Elas entram abruptamente, invadem nossa vida, interrompendo sonhos, o que tem acontecido, pessoas, muita gente perdendo sonhos, né? Atacando totalmente a economia, e com isso muitas pessoas que tinham sonhos e que abençoavam vidas não estão podendo mais fazer isso, infelizmente. Os projetos, os ideais, tudo isso está indo por água abaixo. E ainda digo mais, tragédias nos provam, nos sacodem, nos dão existencialmente a violência também da nossa alma. Tragédias possuem a crueldade, a capacidade também de sugar nossos corações e expectativas de um mundo melhor. Coisa que o Covid-19 tem feito com eficiência e muita propriedade. Infelizmente, a vida nos reserva momentos extremamente difíceis, mesmo porque existem instantes na caminhada da nossa vida em que a tragédia arromba nossa casa, levando-nos ao ponto de desespero. É o que está acontecendo. Em situações como essa, é comum questionamento. Por que isso? Por que o Senhor? Por que permitiu isso? O coronavírus está acontecendo porque o Senhor permitiu? Porque, sendo bom, permitiste tragédias como essa, como esse vírus? Então é uma pergunta que todos nós temos feito. Mesmo que você não tenha indagado, falado isso com alguém, de repente você já deve ter pensado sobre isso. Por que Deus está permitindo tudo isso? Que matou milhares de pessoas na China, na Itália, na Espanha e em todos os países, e agora no Brasil, sendo agora o pico da epidemia, e onde está acontecendo uma quantidade muito grande de casos. E o que nós fizemos para receber e para merecer tal coisa? Fica então a pergunta, como explicar tanta tragédia? A Bíblia Sagrada nos aponta um Deus soberano, que tudo sabe, tudo vê, mas nas entrelinhas também nos ensina a confiar exclusivamente nele. A Bíblia também nos mostra que, devido ao pecado de Adão, a humanidade e o mundo sofrem as consequências até hoje do pecado. É uma realidade. E aí podemos perguntar, mas será que Deus não poderia impedir o Covid-19? Afinal de contas, nós sabemos que a Bíblia diz que 10 é bom, ele é amor. Deus é bom, perdão, Deus é bom e ele é amor. Deus é muito bom e ele é amor. E mais ainda, os que não são evangélicos também podem questionar, porque as pessoas que não são cristãs, elas devem falar assim, o Deus de vocês não é bom? O Deus de vocês não é o Todo-Poderoso? Por que ele não poderia estar evitando tudo isso que está acontecendo? E principalmente aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Né? Pessoas que... eu conheço até pessoas que um dia serviram a Deus, mas porque um dia perdeu alguém da família, deixou de acreditar em Deus, ou ficou com ódio de Deus, porque não olha pelo lado espiritual, pela história bíblica, porque as pessoas, elas questionam, por que Deus levou minha mãe, Deus levou meu pai, levou meu irmão, minha irmã, minha esposa, quem quer que seja da família?
quando ele permitiu que o seu filho fosse à cruz do Calvário e sofresse por mim e por você. Se ele não poupou nem o seu próprio Senhor Jesus Cristo, então o que pode fazer para as pessoas que estão aqui hoje pecadoras, quando seu filho não era pecador, nunca pecou? Não é verdade? Então nós precisamos também pensar nisso. Porque por que Deus permite tudo isso? Há um porquê de tudo, né? Há um porquê de tudo. Deus, então, poderia impedi-lo, sim. Na verdade, em inúmeros episódios da história bíblica, devido à sua bondade, ele o fez. Ele interferiu e ele abençoou e ele curou muitas pessoas. Muitas pessoas. As escrituras e os relatos de crentes de todas as épocas, gerações, nos mostram isso. Isso é uma coisa, é só ler a Bíblia e entender tudo que a Bíblia nos fala. Contudo, Deus também usa tragédias e dores como amplificador da sua voz, cujo objetivo é mostrar aos homens a finitude da vida. E existem pessoas que acham porque tem dinheiro, porque tem uma posição social, bate no peito e acha que nunca vai morrer. E que nunca vai acontecer o que acontece com as outras pessoas com ela. Há muitos anos atrás, eu fui assaltado, levaram a minha Kombi, e eu só ouvia isso pelos jornais, pela televisão. E quando aconteceu comigo, eu falei, o negócio é real. Então nós só acreditamos quando acontece conosco. E aí nós vamos ver que o negócio é real mesmo. Então o objetivo é mostrar aos homens a finitude da vida, bem como a necessidade de voltarmos ao Criador, arrependendo e confessando os nossos pecados. 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Você conhece esse texto? Se você não conhece, então leia a Bíblia. Faça isso. Vá lá em 2 Crônicas 7,14, você vai ver como Deus está falando para o seu povo. Finalmente eu posso afirmar que o Deus revelado nas Escrituras não é um Deus masoquista, que tem o prazer na dor, do sofrimento dos homens. Nosso Senhor usa as agonias e angústias da vida no intuito de que a humanidade reconheça sua fragilidade, sua finitude, bem como o seu estado de rebelião para com Ele. As pessoas parecem que acham que não vão morrer, ou que muitos estão achando que vão ficar para semente. E aí, Deus permite tudo isso estar acontecendo, que as pessoas veem, o negócio é sério, eu posso morrer. Sabe aquela sinuca, né? O bilhar, a sinuca, que tem a bola da vez? Você pode ser a próxima a bola da vez, como também eu posso ser. E aí eu tenho que já me reportar a Deus, porque sabendo que eu sou finito, que eu um dia vou ter que partir. Porque nós não nascemos para ficar aqui. Porque através do pecado adâmico veio a morte. E nós precisamos entender isso. Então, entendendo assim a necessidade de voltar-se a Ele, reconhecendo como único e suficiente Salvador, e pensarmos em tudo isso. Essa é a palavra desse pastor, que eu achei muito interessante. Agora, entendendo a permissão de Deus segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, entendendo a permissão de Deus. O significado da palavra permissão: ação, efeito de permitir, autorização, concordância e consentimento. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós somos provados diante das circunstâncias terríveis. Muitas vezes não entendemos. Parece um pouco difícil entender como um filho de Deus pode ser provado tão arduamente em sua vida. Também difícil compreender como um pai permite que um dos seus filhos sofra risco de vida, como vemos com Abraão. Abraão e Isaac. Abraão, então, levou o seu filho para o Monte Moriá, porque Deus determinou que ele levasse Isaac para ser sacrificado. São questionamentos assim, como esses, que norteiam a mente de muitos cristãos e que leva a um questionamento. E qual é o questionamento? Nós precisamos parar para pensar, irmãos. Por que isso tudo está acontecendo? Porque Deus tem um propósito em tudo. Como podemos entender, então, a vontade permissiva de Deus? Quando entendemos um dos atributos de Deus, que é a sua soberania, ou seja,
seu poder absoluto, sua supremacia diante de tudo que acontece, podemos então certamente compreender também o porquê da sua permissão ante algumas circunstâncias, como essa que estamos vivendo. A palavra de Deus, então, é bem clara quando diz: o Senhor, ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas, soberano sobre todos, sobre tudo e todos. 1 Crônicas 29, 11. Anote aí para você ler depois e analisar e meditar nessa palavra. Tudo que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135, 6. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada, irmão, nada, nada, nada. Tudo está patente diante do Senhor. Tudo está descoberto e exposto dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por amor de mim, diz o Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará e cada um dará conta de si a Deus. Cada um de nós está lá em... E eu quero que você perceba que esse texto aqui, que nada em toda a criação está oculto, está em Hebreus 4,13. Essa é a soberania, poder, força e supremacia que achamos da vontade permissiva de Deus. Então, quando nós observamos tudo que está acontecendo, e aí nós questionamos: Senhor, por que tudo isso? Quando nós precisamos perguntar, irmãos: Senhor, para que tudo isso? Porque existe uma prática em toda a ação de Deus e em toda a permissão de Deus. Sabedoria. Mas o fato é que nunca entenderemos a soberania de Deus se olharmos isoladamente para esse atributo e condicional de Deus pelos olhos espirituais. Precisamos então, irmãos, olhar para a sua soberania, entendendo sempre que o Senhor tem o melhor para os seus, e isso independente do sofrimento e glória de vida ou morte. De vida ou morte. E isso é independente desse sofrimento de morte que estamos vivendo mesmo. A soberania de Deus, então, precisa ser olhada pelos olhos da fé. Os olhos da fé, irmãos. Foi isso mesmo que os 3 amigos de Daniel disseram antes de serem jogados na fornalha de fogo ardente. Lembra? Lá no Egito. Lembra disso? Quando aconteceu? Foi na Babilônia. Na Babilônia. Mas foi na Babilônia? Foi no Egito, né? Foi no Egito. É isso mesmo. Lá com... Não, Daniel. Nabucodonosor. Não foi no Egito. Foi Nabucodonosor lá na Babilônia. Quando Nabucodonosor, ele fez aquela estátua que eles todos tinham que adorar. Esses 3 jovens, os amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que deram o apelido para ele lá, Babilônia, de Deus, para que adorasse aquela estátua de Nabucodonosor. E não fizeram. E olha só, olha o que diz 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vou ler outra vez. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1,7. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato
de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, a ação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 de Pedro 4, 12 e 13. Nós precisamos entender isso. Que precisamos então estar ligados nessa palavra, que não devemos nos estranhar, porque tudo que está acontecendo, nós precisamos estar ligados em Cristo, onde Ele nos fortalece. Ah, mas irmão Júnior, existem muitas pessoas da casa de Deus, pastores já morreram, pastoras, homens. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. Existem muitas pessoas, irmãos, que partiram, verdadeiramente partiram, servo de Deus, mas como está a sua saúde, a sua debilidade, ou seja, a sua imunidade? É por isso que quando nós pregamos, falamos da palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Sabe, irmãos? Existem pessoas que, eu estive trabalhando agora, essa semana que passou agora, a dona lá da casa, a irmã também em Cristo, ela não bebe nem meio litro d'água por dia. Nem meio litro. Eu trabalhei com um cidadão que ele bebia água em um copinho de café, porque ele não gostava de água, sabe? Eu fui num lugar, eu falei, você não bebe? Não, você bebe muita água, por que isso? Eu falei, rapaz, tem que beber água. Eu falei, se fosse Coca-Cola aqui, você ia beber tudo. Eu falei, eu beberia tudo. Eu falei, pois é, aí você está bebendo veneno. Deu para entender? E as pessoas não estão preparadas. Sabe o que é a volta de Cristo? Ó, que Deus está me dando aqui agora. Ó. Existem pessoas que estão se preparando para a volta de Cristo. O pastor fala muito isso. As pessoas estão se preparando, sabe? Então, a mesma coisa, as pessoas estavam se cuidando, não estavam cuidadas. Quando você está preparado, você está pronto para receber o embate. Mas quando você está se preparando, você pega no meio do caminho se preparando, você não está preparado. E aí o que acontece? Existem pessoas que estão morrendo porque não estavam com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, preparado, ou seja, eles estavam cuidando, estavam se cuidando. Existem pessoas que são diabéticas e mete pé na jaca. Ou seja, come doce à vontade, toma refrigerante, não é? Nós tínhamos aqui um casal de irmãos abençoados, e eu falava para ela, irmã, não vou falar meu nome, mas minha irmã, você está aqui, era uma festividade, uma festa, um aniversário, ela metia a cara no bolo, e toma-lhe bolo, toma docinho, toma refrigerante. Eu falei, irmão, não faz isso não. Ah, eu estou cuidando da tia Beth. Não demorou muito, irmãos. Faleceu. Depois foi o esposo também, que também era diabético. Sabe, irmão? Existem pessoas que estão realmente falecendo por esse Covid porque não estão preparados, não estão com os seus corpos preparados para receber esse vírus que é letal. É letal. Então, amados, não estranheis. Nós precisamos estar ligados na palavra de Deus, porque Deus é amor. Aí existem pessoas que acham que Deus está permitindo isso porque Ele é um Deus vingativo, um Deus ruim. Não é não, Deus é amor. Então podemos nitidamente ver que a permissão de Deus e suas provas servem para revelar algo a nós. E para que sejamos também e façamos parte daquilo que o Senhor tem proposto para cada um. Tudo está no controle de Deus. E tudo tem um propósito de Deus. Mesmo que seja morte. As Escrituras Sagradas estão recheadas de histórias de homens e mulheres que foram provados em sua fé. Como não citar o fiel Daniel na cova dos leões? Como não citar? Também João na ilha de Patmos. João que foi fiel ao Senhor e Deus deu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Então, nós precisamos entender que quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos guarda e nos revela tantas coisas maravilhosas. Deus está revelando para você através da palavra dele, que Ele está no controle de tudo. Tudo é permissão de Deus. E meu temente Jó também. Nós podemos falar de Jó, que com a permissão de Deus foram provados, assim como os outros,
como José lá no Egito. Né? Então nós precisamos entender, no 11, vemos homens que foram provados da sua fé. Vemos também fortemente a soberania de Deus na vida dessas pessoas, não somente pelos livramentos, mas também pela morte de alguns em razão da sua fé. Não é porque eu tenho fé que eu não vou morrer. Não é porque eu tenho... Não! Eles morreram pela fé. Pela fé. Apocalipse diz, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa até a morte, ser fiel. O ponto que você tem que morrer, seja fiel. É isso que a palavra está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vemos então essa situação. Então, alguns foram torturados, não aceitando o resgate, e também outros levaram escárnios, açoites, algemas e prisões. Outros, entretanto, como muitos dos apóstolos, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, e também desafio da espada, e até crucificados de cabeça para baixo. Porque quando foram crucificar, eles disseram, não, nós não somos dignos de ser crucificados como nosso mestre. Coloque-nos de cabeça para baixo. E assim foi. E foi pela fé. Hebreus 12, 35 e 37. O próprio escritor de Hebreus entendia tudo que depende da vontade de Deus. Ele relata que o avanço para a maturidade na fé e do ensino cristão mais aprofundado depende da permissão de Deus, conforme está escrito. Conforme está escrito na palavra do Senhor. A vontade permissiva de Deus, a vontade do nosso Deus tem que prevalecer, tem que estar acima de todas as coisas. E eu tenho certeza, irmãos, que nós, estando entendendo essa palavra, nós vamos agora acalmar nosso coração. E aí não vamos culpar a Deus. Vamos dizer, Deus tinha que estar vendo isso. Sabe? Eu quero fazer um paralelo aqui, não vou falar de política, não vou falar. Mas eu quero fazer um paralelo mais ou menos que está acontecendo no Planalto. Tudo que acontece de ruim, bota a culpa em cima de quem? Do presidente. Tudo, tudo. Então é isso que muitas pessoas estão fazendo. Ah, está acontecendo isso de ruim, então Deus está permitindo tudo isso. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Mesmo porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Assim, olha só, presta atenção nisso aqui, Hebreus 6,3. Se Deus o permitir. Isso aí é que quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, diante da vontade de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós temos que falar se Deus quiser, ou se Deus permitir. Eu não posso afirmar, irmãos, que amanhã eu estarei acordando. Você não pode afirmar que você vai acordar, porque nós não sabemos que o amanhã pertence a quem? A Deus. Então, assim o faremos se Deus permitir. Hebreus 6,3. Assim, irmãos, podemos de Deus, que Deus tinha e tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito e Ele quer aproveitar desse propósito para poder fazer você entender, para fazer eu entender, a todos nós entendermos que tudo isso que está acontecendo está no controle dEle. E que Ele não saiu do controle. E que tudo vai acabar bem. Mesmo que muitos tenham que morrer, mas que tenham firmeza e firmes com Cristo. E aí vem a nossa responsabilidade como servo de Deus, que é o momento agora, irmãos, de nós pregarmos mais a palavra de Deus, de nós vivermos mais o amor de Deus. Assim como a Igreja Batista Campanhal está fazendo, muitas igrejas estão fazendo, muitas pessoas estão fazendo, até os católicos estão fazendo, né? Os espíritas estão fazendo, de quê? De assistencialmente levar alimento para quem está precisando. É amor, irmãos. Nós precisamos exercer. O amor ainda que eu tenho que exercer pelo meu próximo é a palavra de Deus. Porque o alimento que é dado, ele acaba. Assim como Jesus, quando ele atravessou o mar de Tiberíades e chegou do outro lado, ele falou aquela multidão que, quando ele tinha multiplicado os pães e peixes, o povo seguiu Jesus. E ele estava atrás de Jesus. Jesus falou claramente, vocês estão atrás do pão que perece. Eu tenho pão que permanece.
Ele era o próprio Jesus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós precisamos buscar esse Senhor enquanto podemos achar. Invocar enquanto Ele está perto. E nós pressentimos e percebemos que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. E nós não podemos descansar. Sair, você precisa sair, fale do amor de Deus. Alguém ligou para você, falou, chegou uma mensagem, que não seja uma mensagem que vai edificar a vida, não passe. Só passe aquilo que for edificante e que você vai ser instrumento na mão de Deus para poder pregar a palavra dele. Então, Deus tinha e tem um propósito em tudo. Pois mesmo não recebendo a concretização da promessa de Deus, receberam bons testemunhos da sua fé. E a palavra acrescenta cada dia mais a todos aqueles que buscam. Porque se nós, a palavra de Deus diz, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. E nós precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus. Pastor Rafael, todos os dias, às 20 horas, está aqui pregando a palavra de Deus, trazendo a todas as pessoas que estão ligadas, estão buscando conhecimento, porque a igreja hoje não pode estar em funcionamento. Nós precisamos ser obedientes às autoridades. E nós precisamos então entender tudo o que está acontecendo. E nós, irmãos, nós somos peças fundamentais nesse processo. Porque não só nós aqui no Brasil, mas em espalhado por todo mundo, existe sempre um servo de Deus, uma serva de Deus. E Deus espera de nós, é de nós. Os anjos queriam fazer isso. Mas Deus falou, não, tem meus servos lá. E nós precisamos pregar mais a palavra de Deus. Precisamos viver mais a palavra de Deus. Precisamos nos arrepender mais. 2 Crônicas 7,14. Viva isso. Gálatas 5. Buscar o fruto do Espírito. E finalmente, irmãos, é através do sofrimento, da morte de alguns, o Senhor arrebata milhões. É assim como foi também no passado. Através do sofrimento, da morte de alguns, o Senhor arrebata milhões para Cristo. E creio que deve ser assim que devemos enxergar tudo que está acontecendo. A soberania de Deus, crendo que seu agir e confiando sempre em suas decisões. Independentemente das condições, dos fins que Deus nos proporciona, o Senhor sempre proverá algo melhor para os seus filhos. E que Ele nos abençoe, e que Ele abençoe a sua vida. E que você, quem estava murmurando, ou estava blasfemando, falando mal de Deus, ou até mesmo querendo, achando que para que eu sou cristão, para que eu estou na igreja, se aconteceu isso com a pessoa da minha família, se existem pessoas que são cristãs e está acontecendo isso. Quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele morreu em Roma, foi decapitado, só que ele tinha uma doença. A doença que ele tinha era tísica, que era a tuberculose, porque muitas das vezes foi preso e colocado em cárcere interior. Então, a doença, irmãos, ela não dá em poste, ela não dá em parede, ela dá em ser humano. Mas no momento em que nós temos fé, o Senhor nos preserva. E entendemos o que é a permissão de Deus. A vontade permissiva de Deus para todas as coisas. E nós não podemos deixar de nos firmar nessa fé. Eu não posso mais mostrar fraqueza no momento desse. Dizer para as pessoas, e existem muitas pessoas que não vinham para a igreja, mas estão hoje ligados na igreja através das lives, ouvindo louvores. Eu tenho um irmão que fez 4 pontos de safena, o pastor conhece.
andou bem adoentado, sentindo algo de ouvindo, assistindo pregação de pastores, já está ouvindo louvor. Então, olha o que Deus está fazendo. Existem pessoas que estão chegando para Deus. E como você, que é um lavado e remido no sangue do Cordeiro, vai ficar a parte disso? Você tem que ficar atuante, orar e pregar. E falar do amor de Jesus. E falar para essas pessoas que existe um propósito em de nos dar a vitória. Não importa se eu partir. O importante é que o propósito de Deus tem que ser cumprido, porque é a vontade dele. Ele é soberano. A soberania de Deus é tremenda. Aquele louvor, eu acho lindo, que nós cantamos na igreja quando tivemos o culto. Não foi o retrô, né? Que é o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. E esse louvor, irmãos, é lindo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou a mim e a você, e a todo o universo. E que o Senhor possa te abençoar. E que você possa guardar essa palavra, entendendo que tudo é permissão de Deus. Está no controle de Deus, a sua vida, a vida da sua família, a vida de toda a humanidade, principalmente do nosso Brasil, que é um povo temente a Deus. Nós somos mais de 50 milhões, quase 50 milhões de evangélicos, não é isso? E nós louvamos a Deus por isso. Nós possamos nos firmar cada dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. A você que tem participado e ficado aí com o pastor Rafael nas lives. Glória a Deus. Aleluia. Deus, obrigado pela instrumentalidade do teu servo, pela palavra. Amados, a permissividade de Deus está em tudo, tudo. Nós temos esse, né, Júlio, de achar que nós somos a última bolacha do pacote, né? Ah, Deus, por quê? O que está acontecendo? Irmão, não tenta entender não, só obedece. Só vive a palavra do Senhor. Sabe por quê? Nós somos filhos adotados por Deus, né? Justificados pelo Espírito. O seu único filho, Jesus Cristo, ele mandou, ele enviou aqui para esse mundo. Para quê? Né, você possa, talvez Jesus Cristo pudesse perguntar, né? Mas pai, por que eu, teu único filho, né, enviado nesse mundo para sofrer, né, perseguição? E qual era o plano de Deus através de Jesus? Trazer a paz, a alegria e que? A salvação. Então, irmãos, nós não devemos, na prova, buscar o motivo daquilo, e sim entender que tudo é permissividade de Deus. E assim essa Covid também. Nós devemos obedecer a palavra dele. E a palavra dele nos mostra e nos ensina que nós devemos buscar ele, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas. O próximo que gostaria de fazer, que ele fizesse conosco. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quero que você ore comigo nesse momento. Você que está triste, você que está perguntando, né, muito de Deus. Lembra, Jesus Cristo nunca perguntou nada para o Pai, e simplesmente assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. E o plano de Deus nós veremos, se ele deixar e quiser, logo após tudo isso. Assim como o nosso plano, eu e você hoje estamos aqui porque alguma coisa aconteceu que nos trouxe aqui. Talvez, como a maioria que não nasceu em berço evangélico, o pecado, as amarras do pecado, a tristeza que o pecado traz junto consigo, as prisões do pecado e a dor que nos causa, nos fez buscar, ou alguém foi lá onde nós estávamos, levar a palavra do Senhor. Tudo que eu e você estamos aqui hoje, você é você é um enfermeiro, você é um arquiteto, você é um artista, alguma coisa aconteceu lá no início da sua carreira e você está sofrendo tudo isso, todas as arguras e coisas boas também da sua profissão para chegar aonde você está. Então tudo tem um plano e tudo é por permissividade de Deus. E o maior e melhor plano é Jesus Cristo, o plano perfeito. Feche seus olhos.
Abra os seus ouvidos e o seu coração. Antes eu quero louvar. Eu vou orar e louvar ao mesmo tempo. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu meu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. O que ele fez foi obedecer o plano que Deus escolheu. Agora lembra de onde você estava. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele nos salvou. Nós te adoramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa oração, recebe, Senhor, a nossa súplica que fazemos em nome do plano perfeito Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu só peço, nós só lhe pedimos, Senhor, que nós estejamos aqui firmes e fortes na tua obra, nas tuas promessas. Que nós entendamos, Senhor, que a tua vontade é sempre e será sempre soberana. Aleluia. Nós estamos aqui nos colocando ao teu dispor. Aleluia. Para que a tua vontade seja feita sobre nossas vidas, amém, sobre o Brasil, sobre o mundo, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, a hora que o Senhor quiser que nós entendamos o teu plano, mas que nós possamos nunca estar desanimados e abatidos em saber que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça. E nós, como servos teus, estamos ao teu dispor, Senhor. Usa-nos, faz a tua obra em nós, Senhor. Aleluia. Queima com o teu fogo, Deus, aleluia, com o teu Espírito Santo, o teu povo, Deus, anima Deus, e unge com o óleo da alegria esse teu povo, Senhor, que estava há muito tempo parado, estático, Senhor, parado na tua obra, Senhor, religiosamente frequentando os cultos e não prestando um culto, e não participando de um culto, e não ofertando um culto ao Senhor. Que nós possamos começar, Deus, a aprender, aquele que ainda não entendeu a tua vontade, o teu querer e a tua prova, Senhor, através dessa pandemia. Que a tua igreja continue forte, firme, pulsante. Aleluia. Que nós continuemos, Senhor, fazendo bem ao próximo, pregando o teu evangelho, inste a tempo e fora de tempo, como cartas vivas tuas que somos. Que as pessoas possam ver, Deus, em nós, o brilho do teu Santo, aleluia, Espírito. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do diácono Júlio César. Que o Senhor continue dando saúde, prosperidade em todas as áreas de sua vida. Aleluia. E que ele continue onde quer que ele passe, pregando o teu evangelho. Onde quer que ele chegue, Senhor, as pessoas sintam a tua santa, aleluia, e doce presença, o cheiro bom do teu Espírito Santo, aleluia, o cheiro de ovelha tua que nós temos e que nós pedimos ao Senhor que nunca se aparte de nós, aleluia, esse teu fogo do Espírito, essa luz, esse sal, Deus, que nós estejamos sempre onde nosso pé pisar, a planta do nosso pé pisar, seja um local bendito, para a honra e glória, aleluia, do teu nome, porque todas as coisas que nós fazemos por ti, porque todas as coisas vieram de ti, e é para ti que nós vivemos, é para ti que nós oramos, é para ti que nós louvamos, Senhor. Que o teu amor de Deus, de Pai, que a tua graça, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito estejam com cada um aqui presente e com todo o povo que está nos hospitais, amém, e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então amanhã, irmãos, estaremos trazendo as novidades a respeito do funcionamento do templo, né, das atividades do templo. Vai haver? Não vai haver? Amanhã eu falo, né, através das redes sociais e também às 20 horas na nossa live. Eu tive observando aqui, eu acho que o YouTube deu
eu vou postar o vídeo na nossa página do YouTube e os irmãos podem acessar lá, e lá não vai travar com certeza. Espero que todos tenham conseguido acompanhar, né? E só o Instagram que baixou no meio do vídeo. Inclusive nós esquecemos de ligar a luz. Mas graças a Deus. E essa semana teremos ainda mais novidades, tá? Nós estamos com bastante gente aí já na agulha para Deus usar. Né? Usou o Júlio, usou o Pastor Manuel, o Vinícius, e assim teremos muito mais coisas, inclusive para as crianças, hein? Já estamos preparando algumas coisas para as crianças. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Amanhã às 20 horas estaremos aqui. Sejam todos cheios do Espírito. Um ósculo santo a todos e shalom. Amém. Eu te falar, esqueci.